Amém. Vou convidar aqui então o nosso pastor Marco Diniz, da Igreja Batista Vida de Águas Claras, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Meus irmãos, boa noite. Podem se assentar. Que privilégio estar aqui mais um domingo, juntamente com os irmãos, adorando a Deus. Que noite maravilhosa, meus irmãos. É bom estar aqui com você, mas melhor do que isso é saber que nós juntos estamos aqui com Deus. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar, nessa igreja, nas nossas vidas. Por isso nós nos reunimos semanalmente para adorar e cultuar a esse Deus juntos, a glorificarmos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela expectativa que Ele colocou em nós, e por conta dessa expectativa nós podemos avançar com confiança naquilo que o Senhor tem feito por nós. É um privilégio estar aqui junto com os irmãos, adorando a Deus. Eu agradeço a oportunidade de fazer parte disso, do que o Senhor tem feito na história dessa igreja, e para mim é um privilégio, não só esse momento, mas o trajeto até aqui. Hoje especialmente, meus irmãos, o dia estava bonito, e eu vindo de Itaguatinga para cá, o pôr do sol estava muito bonito. Chegando aqui a lua, vocês viram o tamanho da lua hoje? Pelo menos por volta das 7 horas, né, que eu estava chegando aqui 10 para 7, dava para ver o tamanho da lua. E se a lua é desse tamanho, né, imagine o nosso Criador, né? Eu sempre fico me pensando, imagina o Criador de todas essas coisas, né? A criação sempre me remete a Deus, porque eu consigo enxergar uma beleza tão maravilhosa na criação, e eu fico me perguntando como será quando nós estivermos diante de Deus, sem a interferência do pecado, onde nós poderemos desfrutar da presença desse Deus Criador de todas essas coisas que são tão belas, meus irmãos. Isso enche o meu coração de esperança e de expectativa, minha fé é renovada. Então que o Senhor possa aplicar tudo isso em nossas vidas essa noite, para que nós possamos perseverar, tá bom? Eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta aí em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 12. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 ao verso 30, tá bom? Nós não vamos ler agora, mas você pode deixar a sua Bíblia já aberta aí. Nós vamos dividir esse texto em 3 blocos, sobre algumas questões que o apóstolo Paulo trata com aquela igreja, que eu acho que nós precisamos prestar mais atenção nas nossas vidas, para que nós possamos viver de modo agradável ao Senhor. Esses dias eu estava pensando naquele ditado, né, que nós temos a respeito de perspectiva, né, do copo de água. Quando o copo está com a metade dele com água, né? Alguns dizem que esse copo está meio cheio, não é? Enquanto outros dizem que o copo está meio vazio. Tudo isso é uma questão de perspectiva. Muito obrigado, meu irmão. É uma questão de perspectiva, né? E nós temos perspectivas diferentes com relação a quase tudo na vida. Se nós abrirmos um espaço aqui onde nós vamos debater qualquer assunto que seja, meus irmãos, nós vamos ter perspectivas diferentes com relação ao mesmo assunto. Para alguns, por exemplo, um estilo de se vestir é bonito, enquanto para outros não, né? Perspectivas diferentes. Muitas coisas vão moldar a nossa perspectiva. A casa onde nós nascemos, né? A criação que os nossos pais nos deram, as experiências que nós vivemos durante a infância, com os nossos amigos, nas nossas escolas, as palavras que nós ouvimos, os sermões que nós ouvimos, as músicas que nós ouvimos e cantamos, elas moldam a nossa perspectiva de mundo, a nossa perspectiva com relação às coisas, a cultura em que vivemos, o país em que nascemos. Se você for conversar com uma pessoa, e depois tira um tempo para conversar com a Zaf, que eu estou vendo bem ali no cantinho, tá? Vivendo uma experiência lá nos Estados Unidos, culturas completamente diferentes, perspectivas diferentes em relação à amizade, a forma de se viver uma amizade, né, um relacionamento de namoro, casamento e por aí vai. E quando eu me deparo com a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que minhas perspectivas com relação a quase tudo precisam ser mudadas. Porque hoje, eu e você, irmãos, nós somos muito influenciados por conta do pecado. Nós nascemos em pecado. Nós pecamos constantemente, não é? Isso molda também as nossas perspectivas. A Bíblia vai nos apresentar perspectivas completamente diferentes daquelas que são naturais a nós. Por exemplo, nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento e com a perda, não é?
Talvez você já tenha sido essa pessoa, ou você já participou de algum funeral ou enterro, onde às vezes o cônjuge está completamente desesperado porque perdeu o seu marido ou a sua esposa. Porque a morte para muitas dessas pessoas é o fim. Porque a pessoa talvez creu durante toda a sua vida, toda a sua jornada, que a sua vida era simplesmente o outro. E a Bíblia nos apresenta uma perspectiva completamente diferente a respeito da morte, não é? A respeito do trabalho. Uma coisa que nós temos conversado muito lá em Águas Claras é que nós, como cristãos, irmãos, nós temos um péssimo hábito, nós reclamamos demais dos nossos trabalhos. Nós não entendemos que o trabalho que nós temos foi o Senhor que nos deu e serve para glorificar a Deus. Nós murmuramos muito com relação a isso, e a Bíblia nos apresenta uma nova perspectiva. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vemos que perspectivas que nós temos com relação ao mundo precisam ser mudadas. E elas só são mudadas, meus irmãos, diante da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos força, sabedoria suficiente, ou inteligência suficiente, ou recursos financeiros suficientes para que nós possamos mudar isso. E eu queria conversar um pouco sobre isso com os irmãos essa noite. Perspectiva. Quando nós vamos para Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja como ele escreveu para tantas outras, não é? Mas antes mesmo de escrever Filipenses, nós vemos lá em Romanos, e a gente não vai ler agora, mas depois, se você quiser ler o capítulo 1 de Romanos, nós vamos ver o apóstolo Paulo, carta que foi escrita 3 anos antes da escrita a carta aos Filipenses, tá bom, meus irmãos? Mas ele menciona aquela igreja de Filipos, onde ele diz que ele tinha um desejo de estar com aqueles irmãos, o desejo de poder partilhar do evangelho com aqueles irmãos, de visitá-los, conforme diz no capítulo 1, versículo 11 de Romanos, tá, gente? Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajados por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até aqui fui impedido. Então nós vemos um apóstolo Paulo planejando a sua vida. E, gente, planejar é extremamente importante. Eu sou uma coisa que Deus tem tratado na minha vida é a frustração com relação àquilo que eu planejo. Quando eu planejo uma coisa, gente, e ela não acontece conforme eu planejei, eu fico extremamente frustrado. Fico muito triste. Por vezes eu questiono a Deus. Mas a gente tem que aprender a lidar com a frustração. O apóstolo Paulo tinha planejado estar naquela igreja, visitar aquela comunidade de fé, encorajá-los, partilhar do evangelho, partilhar dos dons, ser encorajados por eles. Mas quando nós vemos o contexto em que a carta à igreja de Filipenses foi escrita, nós vemos um apóstolo Paulo que estava preso em Roma, escrevendo para aquela igreja. Diferentemente daquilo que o apóstolo Paulo tinha planejado, tinha sonhado, Deus o tinha colocado em uma situação completamente oposta àquela. Ele não pôde estar lá fisicamente como ele desejava, porque ele estava preso. Os seus sonhos foram frustrados, os seus planos foram frustrados. Mas nós vamos ver, meus irmãos, e quando nós caminhamos debaixo da perspectiva de Deus para as nossas vidas, nós lidamos muito melhor com as coisas difíceis desse mundo. Nós lidamos de maneira muito mais sábia e eficaz até com as situações que vão nos acometer, inclusive com a frustração dos nossos planos, inclusive com a morte, inclusive com o luto, inclusive com a luta que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas, inclusive com o sofrimento. E eu quero caminhar debaixo dessa perspectiva, debaixo dessa breve introdução, para nós podermos entrar no texto de Filipenses. Como eu disse, eu vou dividir esse texto em 3 blocos, tá bom? Então nós vamos ler um bloco, conversar um pouco sobre ele, outro bloco, conversamos, e depois nós seguimos em diante. O primeiro bloco nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 19, tá bom? Filipenses capítulo 1, verso 12 até o verso 19. Eu estou usando aqui, meus irmãos, a versão NVT, tá bom? Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor.
e anuncie a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então olha só, meus irmãos, que lição preciosa sobre perspectiva Deus nos dá aqui através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve a carta conhecida por muitos, como a carta da alegria, enquanto estava preso em Roma. E ele foi preso porque ele estava anunciando o evangelho, e durante aquela prisão nós sabemos que ele ficava acorrentado a um guarda romano 24 horas por dia. E mesmo debaixo dessas circunstâncias ele foi capacitado pelo Espírito Santo a nos escrever uma carta que hoje nós consideramos a carta da alegria, porque esse termo é muito recorrente. Se eu não me engano, ele aparece quase 20 vezes na carta aos Filipenses. O nosso ponto de vista com relação a cada circunstância, meus irmãos, da nossa vida, tem que ser o de que essas circunstâncias que nós vivemos, sejam elas boas ou ruins, nunca são mais importantes do que o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu que essas circunstâncias, por mais ruins que fossem, estavam debaixo da soberana direção do Senhor para a sua vida. Estavam debaixo da soberana guarda do Senhor. Nada daquilo fugia do controle do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo entendia que enquanto ele estava preso, ele não era simplesmente um prisioneiro de Roma, um prisioneiro de César. Pelo contrário, ele era um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele era um servo do Senhor Jesus Cristo que estava em batalha. E ele entendia que a missão era muito maior do que as circunstâncias. Uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que a mensagem que nós carregamos é muito maior do que o mensageiro. A mensagem que é pregada aqui, domingo após domingo, encontro após encontro, é muito maior do que qualquer pessoa que esteja aqui, seja ela quem for. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é muito maior do que o mensageiro. Glória a Deus, porque o Senhor me convocou e te convocou para sermos os mensageiros das boas novas. Mas o que nós carregamos, meus irmãos, é muito mais importante do que simplesmente os meus gostos e os meus desejos. É muito maior do que os meus planos. E glória a Deus, porque os nossos planos são frustrados, meus irmãos. Hoje o pastor Heber, enquanto pregava lá em Águas Claras, ele dizia: meus irmãos, que bom que o Senhor não nos dá tudo aquilo que pedimos em oração. Que bom. Porque nós somos limitados. Nós olhamos, sim, nós mal conseguimos olhar para aquilo que está à nossa frente, quanto mais para todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo estava numa posição onde ele, imagino que ele não goste, que ele não tivesse gostado de estar preso, acorrentado 24 horas por dia a um guarda. O desejo dele era visitar aquela igreja, era ser encorajado por ela, era partilhar dos dons do Senhor. Mas as circunstâncias, meus irmãos, não são mais importantes do que o propósito do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina isso. Circunstâncias difíceis, meus irmãos, nós vamos passar várias. Nós vamos passar várias. Sofrimento, luto, dor, nós passaremos por isso. Mas a perspectiva que Deus nos dá, e a gente aprende no processo, é de que aquilo que nós carregamos é muito maior do que a circunstância em que nós vivemos. Não é fácil ser cristão. Tem um videozinho que está rolando aí na internet, de um senhorzinho falando: eu estou tentando ser crente, mas é difícil demais. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas é difícil demais. Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode tal e tal coisa. Meus irmãos, é porque nós vivemos em prol de algo muito maior do que nós mesmos. Realmente é difícil, viver para o outro é difícil. Quanto mais viver para algo eterno, para algo glorioso. Nós nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem.
que nós não estamos aqui para provar do melhor dessa terra. Nós estamos aqui, meus irmãos, com uma missão. E se você está vivo, meu irmão, se a sua carreira ainda não foi completa, é porque o Senhor tem coisas para serem realizadas através de você. Não fique parado. A mensagem que você carrega é maior do que as circunstâncias que você vive. Nós deixamos as circunstâncias nos pararem por vezes. Nós ficamos desanimados, nós ficamos entristecidos. Por vezes, nós lemos o Salmo 46 aqui no início. O Salmo 47, o salmista vai ser questionado pelos seus inimigos com a seguinte pergunta, Eles perguntam para o salmista: onde está o seu Deus? E por vezes esse questionamento é levantado até internamente, Nós perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está no meio de tudo isso? As coisas não estão indo bem, as coisas não estão conforme eu planejei, a dor está intensa demais, Senhor. Onde é que o Senhor está em meio a tudo isso? A perspectiva que Deus nos dá é de que nós devemos avançar, meus irmãos, e que Ele não nos deixa sozinhos, mesmo que pareça, mesmo que nós achemos, porque a mensagem que nós carregamos é mais importante do que a circunstância que nós vivemos. O apóstolo Paulo entendeu isso de maneira clara. Olha só, meus irmãos, se tem alguém que viveu circunstâncias difíceis, em nome do Evangelho foi o apóstolo Paulo, não foi? Eu separei só algumas coisas aqui, depois você lê Atos capítulo 9 na sua casa durante essa semana. Olha só o que nós vemos em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo foi perseguido em Damasco, em Jerusalém ele foi rejeitado, e ele foi esquecido em Tarso por 10 anos. São algumas situações apresentadas em um capítulo da Bíblia sobre a vida do apóstolo Paulo. Imagina se ele não vivesse e entendesse que aquilo que ele carregava era maior do que as circunstâncias que ele vivia. Imagina se ele deixasse se abater por conta das circunstâncias. Aí se você for para Atos capítulo 14, você vai ver que ele foi dado como morto em Listra. Dado como morto. Mas isso não foi capaz de parar o apóstolo Paulo, porque ele entendia que as circunstâncias não eram nada comparadas à mensagem que ele carregava, ao Senhor que ele servia. Olha só como as nossas perspectivas mudam. Olha só como o agir de Deus, e como eu disse lá no início, gente, isso é presente de Deus. Essa transformação só se dá em nossas vidas por conta do Espírito Santo. Nós não somos capazes, por melhor que nós sejamos, de inculcar isso na mente de alguém. Eu queria ler uma frase aqui de um autor chamado Warfield, que diz: na infinita sabedoria do Senhor de toda a terra, cada acontecimento se encaixa com absoluta precisão no lugar apropriado, no desenrolar do seu plano eterno. Precisamos estar convictos de que Deus pode usar todas as situações de oposição para fazer avançar a causa de seu reino, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Aí olha essa pergunta que ele nos faz. Que dificuldades você tem enfrentado? Que dificuldades você tem enfrentado? Você percebe como elas podem ser usadas por Cristo? Meus irmãos, eu acho que às vezes a gente vai deixando a vida levar a gente, que a gente não pensa nas coisas. Quantos de nós aqui talvez não se renderam a Jesus Cristo, ou conheceram a Jesus Cristo, ou reconheceram a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, num momento de dor, de sofrimento, de perda, de luto? Quantos de nós? A família da minha esposa se converteu quando criança, a família não era cristã, mas ela como criança enfrentou um problema de saúde no interior do Mato Grosso do Sul, foi parar no UTI, onde o médico falou: não tem o que a gente fazer aqui. A gente não pode nem levar ela para a capital, porque o estado dela é muito grave, a estrada pode ser perigosa, a gente tem que deixar ela aqui à sua própria sorte. Se for para ela viver, ela vai viver, se for para morrer, ela vai morrer. E foi nesse momento que meu sogro e minha sogra lembraram que tinham ouvido falar sobre Jesus Cristo, em algum lugar que eles nem sabem aonde, e naquele momento eles entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Quantos de nós não passamos por situações como essa? Quantos de nós não estão aqui hoje porque em algum momento, se não nós, algum familiar nosso passou por uma situação parecida como essa? Porque a mensagem é importante, meus irmãos, é mais importante do que a circunstância. Deus é soberano, Deus quer te salvar.
Deus quer me salvar. E se for necessário que nós soframos por causa disso, que nós soframos, meus irmãos. Porque é melhor entrar no céu sem um olho, sem uma perna, sem o que for, mas estar lá com o Senhor. O que importa para nós é a salvação. Essa que é a mensagem que o apóstolo Paulo carregava. É que nós sejamos salvos. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, parece até que ele nem dá tanta importância, né? Para as dores, para as aflições, para as perdas. Porque ao olharmos a carta como um todo de Filipenses, nós vemos que nem isso foi capaz dele de tirar a alegria e o ânimo de ver o evangelho avançando. Você se sente assim? Quando você vê pessoas se convertendo, se entregando a Jesus Cristo, pessoas sendo edificadas, pessoas adorando a Deus, isso tem enchido o seu coração de alegria? O nosso estímulo e todo o nosso estímulo, meus irmãos, tem que vir do Senhor, não das pessoas. Sabe por quê? As pessoas falham com a gente demais, não falham? Às vezes a gente espera, meus irmãos, de um pastor mais do que ele é chamado para fazer. Às vezes nós esperamos dos nossos casamentos mais do que o propósito que o Senhor deu a eles. E o Senhor deu um propósito muito belo no casamento e na família, de fato. Mas se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, as nossas famílias se tornam ídolos nas nossas vidas. As nossas famílias não são mais importantes do que Deus. O recurso que nós temos financeiro não é mais importante do que Deus. A sua saúde não é mais importante do que Deus, e nem a minha. O nosso estímulo vem do Senhor, não das circunstâncias. O apóstolo Paulo entendeu isso. Não de uma igreja, não simplesmente de uma denominação, não de um pastor, mas de Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da nossa alegria, não as circunstâncias. Por isso, nós avançamos. Nesse bloco também nós vemos o apóstolo Paulo nos mostrando que o ministério, meus irmãos, não é um campo de disputa, mas de parceria. Não que o apóstolo Paulo vai contribuir para a formação ou para a ideia de igrejas falsas. Pelo contrário, se a motivação deles é errada, o texto vai falar isso, eles serão julgados por isso. Hoje eu estava dando aula para os juniores lá na igreja, e a gente estava falando da parábola do joio e do trigo. E a parábola termina dizendo que no momento certo, o Senhor, ou o agricultor na parábola, né, vai separar o joio do trigo. Esse papel não é meu, não é seu, porque se nós formos tentar fazer isso, nós vamos, às vezes, tirar o trigo achando que é joio. Esse papel cabe ao Senhor. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, enquanto estava preso, e não podendo viajar por conta disso, né, que é um motivo óbvio, ele escreve não só a carta aos Filipenses, mas também a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão. Num momento de dificuldade, numa circunstância complicada, ele foi usado pelo Senhor para nos abençoar hoje, não é? 2000 anos depois, nós não somos abençoados pela palavra do Senhor, através dessas cartas, que foram escritas em circunstâncias adversas. Quem sabe, meus irmãos, Deus não nos dá oportunidades, em meio às dificuldades, de glorificarmos a Deus naquilo que nós fazemos. O Senhor nos chama para mudarmos a nossa perspectiva, como mudou do apóstolo Paulo. Quando nós seguimos, do verso 20 ao 26, nós vamos ler agora. Primeiro nós vimos aqui a questão da perspectiva sendo mudada, vivendo debaixo da perspectiva de Deus. Agora do verso 20 ao 26, se você quiser me acompanhar aí. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais esteja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz.
E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Meus irmãos, o que nos move diariamente são as nossas expectativas e a nossa esperança. O que faz com que a gente acorde segunda-feira, no frio, e faz com que a gente se levante da cama e vá trabalhar, e ter um dia ralado, e ouvir coisas que a gente não gostaria, e ter que fazer coisas que a gente não gostaria. É alguma expectativa que nós temos, seja de dar sustento para a nossa casa, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Nós estudamos porque nós temos a esperança de, às vezes, passar num concurso público, arrumar um emprego melhor, poder fazer uma faculdade. Essas coisas nos movem. A expectativa que nós temos com relação à vida e à esperança são extremamente importantes. Você pode ver que uma pessoa depressiva, ela está sem expectativa e sem esperança de nada. Por isso ela fica travada. Então, expectativa e esperança são coisas capazes de nos mover. O que tem te movido? Será que são as coisas desse mundo, simplesmente? Será que ao acordar você tem pensado, como o apóstolo Paulo, há muito trabalho a ser feito para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para edificar a igreja de Cristo, para abençoar os meus irmãos, para anunciar as boas novas para aqueles que não ouviram ainda? Meus irmãos, nós estamos aqui para trabalhar. A seara é grande. Mateus 9,35, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Meus irmãos, quando nós caminhamos debaixo da perspectiva de Deus, e não da nossa perspectiva, a nossa expectativa e a nossa esperança mudam completamente. Eu me lembro que durante o tempo que eu fiz seminário em Belo Horizonte, nós ficamos 2 anos lá, no formato de internato, nós morávamos lá, conheci diversas pessoas que foram enviadas pela igreja, com a promessa de que a igreja os manteria ali financeiramente, porque além da mensalidade, apesar de ser seminarista, a gente tinha que comer, se alimentar. E eu pude ter contato com diversas pessoas que no meio do caminho foram abandonadas pelas suas igrejas e não tinham o que comer, literalmente. As pessoas iam dormir sem saber como elas iam comer amanhã. Ou elas tomavam café ou almoçavam sem saber se elas iriam jantar naquela noite. Mas eu me lembro de um amigo que eu conheci lá, que é amigo até hoje, eu dou glória a Deus por isso. Se passaram aí 10 anos da minha formação. E eu nunca conheci alguém tão alegre, tão contente como ele, mesmo ele sabendo que ele não tinha o que comer naquele dia ou naquela noite. Porque ele era movido, meus irmãos, por um propósito muito maior do que as circunstâncias. Porque o que movia ele era a certeza de que ele tinha recebido um chamado do Senhor e que por mais que as igrejas ou as pessoas tivessem o desamparado, o Senhor não iria desampará-lo. O Senhor estaria com ele. Isso fazia com que ele se levantasse, isso fez com que ele não desistisse durante os 2 anos, porque a sua perspectiva, porque a sua expectativa, porque a sua esperança mudou. A esperança dele não era simplesmente que as coisas que ele vivesse nesse mundo dessem certo, mas a esperança dele é que ele estava aqui para trabalhar e que um dia o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, voltaria para buscá-lo. De que o Senhor Jesus Cristo, como prometeu, e nós encontramos isso na palavra de Deus, foi para preparar para nós uma morada, um lar eterno. E essa esperança o movia. E a expectativa de que um dia essa promessa se cumpriria, e nós cremos que ela se cumprirá, o movia, fazia com que ele trabalhasse. Certo dia eu vi um testemunho de uma mulher chamada Sophia Miller, uma missionária norte-americana, que se converteu em Nova York nos anos 70, ao ouvir uma pregação numa praça. E quando eu vi isso aqui, eu pensei, como nós não temos mais visto isso hoje, nos nossos dias? Antigamente você entrava no ônibus, tinha alguém pregando. No metrô, tinha alguém pregando. Numa praça, tinha alguém pregando. Hoje, eu quase não vejo mais isso. Mas olha só, numa pregação, numa praça em Nova York, nos anos 70, ela ouve aquela palavra,
entrega a sua vida ao Senhor, reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em menos de 5 anos após a sua conversão, ela resolve dedicar a sua vida a missões. Ela vem para a Colômbia, e nos anos 70, né, informação era mais difícil, assim, né, até se localizar, se mover. Ela lá na Colômbia, entrou num barco para ir para determinada aldeia, veio parar no Amazonas, sem saber como, e ali eles se estabelecem, aquele grupo. Ela começa a trabalhar com 2 tribos indígenas e dedica o restante da sua vida à evangelização daquelas 2 tribos aqui na Amazônia. Em determinado momento, já na sua velhice, durante uma entrevista, perguntaram para ela: o que fez você tomar essa decisão? Foi algum evento sobrenatural? Como foi esse chamado sobre a sua vida? E olha a resposta dela, meus irmãos. Eu jamais recebi um chamado. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. A palavra do Senhor, para nós, pessoas que foram restauradas, resgatadas, renovadas, nos convida, meus irmãos, a nos movermos debaixo da expectativa e esperança que o Senhor nos deu, para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, para dedicarmos a nossa vida de maneira integral ao Evangelho. Eu não estou falando que você precisa ser como ela, pegar tudo que você tem, deixar para trás e ir para um campo viver de maneira integral. Talvez sim, para alguns sim. Mas aonde o Senhor tem te colocado? O que você tem feito para que o Senhor seja reconhecido e exaltado? A missão que o Senhor te deu como pai, como marido. Você tem levado o Evangelho para dentro da sua casa, pai? Meus irmãos, quando a gente pensa em família, né, especialmente para os maridos aqui, nós temos a missão, a ordem. Não precisa que um anjo apareça para nos falar isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos diz isso, que nós devemos preparar a nossa esposa, para que ela se apresente de maneira santa e bela para quando o Senhor voltar para nos buscar. Nós temos feito isso? Será que eu tenho atendido ao chamado, à ordem do Senhor, aonde Ele me colocou, no trabalho que Ele te colocou, na família que Ele te colocou, para anunciar o Evangelho? Sabe por que a nossa resposta na maioria das vezes vai ser não? Porque as nossas expectativas estão nos lugares errados, meus irmãos. A nossa esperança está nesse mundo caído. C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Será que nós não temos dedicado a nossa expectativa e a nossa esperança a coisas que são inúteis? O que tem te movido? A perspectiva de Deus com relação às nossas vidas, com relação à nossa expectativa, com relação àquilo que nós esperamos até desse mundo, e a nossa esperança são transformadas através do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve isso transformado. Nós vimos esse exemplo dessa mulher que teve a sua esperança transformada. E o Senhor convida a mim e a você, para que a nossa expectativa e a nossa esperança também sejam redirecionadas para aquilo que o Senhor tem para nós. Para finalizar, nós entramos no último bloco. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 30, tá bom? Que diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Meus irmãos, versículo 29. A nós foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha só que transformação em relação à nossa perspectiva ao sofrimento a Bíblia nos dá.
O texto vai nos apresentar o sofrimento como um privilégio. Quando nós sofremos por Cristo, tá, irmãos? Ou pela sua obra, por carregarmos a sua mensagem. Vai nos apresentar o sofrimento como um privilégio daqueles que são salvos. Sofrer é um privilégio para nós cristãos. A nossa luta constante com o pecado, e às vezes dói, né, fisicamente, porque a gente quer fazer emocionalmente. Dizer não para propostas que são tentadoras, que a gente sabe que talvez vai mudar a nossa vida, a vida da nossa família financeiramente, mas que são contrárias ao Evangelho, é difícil, é dolorido. Nós lutamos contra isso, nós somos recriminados. Glória a Deus, porque nós vivemos num país onde nós podemos nos reunir num culto público como esse, né? Mas, irmãos, isso não é a realidade para muitos cristãos espalhados pelo mundo. Eles têm sofrido na pele o privilégio de sofrer por Cristo, né? E eu acho que talvez nós temos sim alguma dificuldade na nossa cultura, ou existe algum sofrimento implícito, né? Mas eu acho que nós nos acomodamos por vezes. Porque as coisas são tão fáceis. Irmão, é só você sair aqui que você vai encontrar mais algumas igrejas ao nosso redor aqui. Se você não gostou da minha mensagem, você vai sair aqui e encontrar algumas mensagens que vão moldar as suas perspectivas com relação ao mundo. Muitas igrejas têm falado que o cristão não pode sofrer, que o cristão não deve sofrer. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a palavra vai nos mostrar que para aqueles que têm vivido uma vida debaixo da perspectiva de Deus, meus irmãos, nós iremos sofrer. Nós iremos sofrer. Mas nós devemos entender o sofrimento como um privilégio. Nós não podemos esquecer, como diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Gente, essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui não é a sua casa. Você que foi salvo por Jesus, meu irmão, você está aqui de passagem. Não se prenda às coisas desse mundo. Paulo, em outra carta, vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações. Então, olha só, a comparação, né, a gente sempre fala para a gente não comparar, né, a gente ensina às nossas crianças que a comparação não é boa. Mas me parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui. Porque ele diz, as nossas leves e momentâneas tribulações têm gerado para nós um peso eterno de glória. Não é que a tribulação ou a dificuldade é fácil de ser lidada, ou que vai ser resolvida com estalar de dedos. Mas quando ela é comparada à glória que há de vir, meus irmãos, ela é como se fosse nada. Porque a glória que há de vir é incomparavelmente maior e melhor do que todos os privilégios que nós podemos desfrutar aqui nessa terra. E como nós vivemos como estrangeiros, ou deveríamos viver como, meus irmãos, nós não jogamos o jogo de acordo com as regras desse mundo. Nós jogamos o jogo, por assim dizer, conforme o Senhor nos ensinou. Ele disse que de fato o caminho era estreito, que nós seríamos perseguidos. Por mais que nós fizéssemos o bem às pessoas, por mais que nós amássemos as pessoas, o próprio Cristo sofreu, nós sofreremos. As pessoas falarão mentiras sobre nós, as pessoas irão querer fazer o mal contra nós fisicamente, por sermos cristãos. As pessoas vão nos desmoralizar, as pessoas vão querer nos roubar, as pessoas vão querer nos sacanear, mas nós não somos daqui. Há um privilégio em sofrer por Cristo. O Evangelho, meu irmão, exige que nós lutemos por Ele. Você está pronto para essa luta? E sabe o que é mais legal? A vitória não depende de nós. A vitória já foi conquistada por Jesus Cristo no Calvário. Mas o Evangelho exige que nós lutemos para guardá-lo, para anunciá-lo e para glorificar a Deus em tudo isso. Dependa do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie no Senhor em meio ao sofrimento, para que Ele transforme. Muito se fala hoje, né, nas redes sociais com os coaches, né, a mudança de chave, né? A chavinha na sua cabeça com relação ao sofrimento. E na minha cabeça, ela precisa ser mudada quando nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo.
Paulo espera daquela igreja, em face ao sofrimento, que eles tenham coragem, mesmo em meio à oposição, e espera que eles entendam que sofrer por Cristo é uma honra dada por Deus. Meus irmãos, aqui eu quis abordar alguns tópicos com relação à perspectiva que Deus traz para as nossas vidas e que precisam ser transformadas em nós. Com relação ao mundo, com relação ao sofrimento, com relação a como de fato a perspectiva de Deus é diferente da nossa em tantos aspectos, e com relação à nossa expectativa e à nossa esperança que precisam ser transformadas. Nós não conseguimos isso, repito mais uma vez aqui, para que isso fixe bem no seu coração. Nós não conseguiremos isso pela nossa própria força. Nós precisamos depender do Senhor, do agir do seu Espírito nas nossas vidas, para que isso mude. Para que nós possamos olhar para o mundo debaixo de uma perspectiva de Deus, debaixo da perspectiva que o Senhor tem para nós, para o nosso irmão, para a forma que a gente gasta o nosso tempo, o dinheiro que nós temos, tudo nas nossas vidas. E de fato o Evangelho nos convida para uma vida de renúncia e de sofrimento. Mas há uma promessa maravilhosa, meus irmãos, de que nós estaríamos plenamente satisfeitos no Senhor, porque Ele é a razão da nossa alegria. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque nós temos acesso a ela de maneira tão fácil, Pai. E eu te peço perdão, porque por vezes eu acho que nós temos, por ter um acesso tão fácil, nós temos menosprezado ela por vezes, Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos apresenta tudo que nós precisamos saber sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, sobre aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, e sobre a mudança de vida que é necessária em nós, através do agir do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Deus. Eu te clamo para que o Senhor nessa noite, a partir dessa noite, Pai, possa transformar as nossas vidas, possa renovar a nossa mente, Pai, para que nós nos pareçamos mais contigo, Deus. Nós sabemos que hoje nós vivemos ainda debaixo da influência do pecado, nós temos lutado contra o pecado, mas por vezes a nossa perspectiva em relação a tantas coisas, Deus, tem sido moldada ou ditada pelo pecado, Pai. Nos perdoe por conta disso, Pai. Que nós possamos, a partir de hoje, Pai, e de forma recorrente, sermos moldados pela Tua verdade, que as nossas perspectivas possam ser transformadas, Pai, que nós possamos mudar a ideia que nós temos de sofrimento como cristão, que as nossas expectativas possam ser transformadas como cristãos, que a nossa esperança esteja no lugar certo, que é no Senhor, Deus. Que o Senhor nos transforme, Pai. Que o Senhor encontre em mim, Pai, em cada um dos meus irmãos aqui, no nosso coração, terra fértil, Deus, para que a Tua palavra floresça e dê frutos para a glória do Senhor, Pai. Eis-nos aqui essa noite, Pai. Nós nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão, Pai, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é Criador dos céus e da terra, que o Senhor é imutável, que o Senhor é onisciente, onipresente, eterno, Deus. E que mesmo assim, se relaciona e se inclina para ouvir a oração de pobres pecadores como nós, Pai. A nossa oração é para que o Senhor haja de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, transformando as nossas perspectivas para a glória do Senhor Jesus. Amém.